Bom, gente, seguimos nossa série de mensagens sobre a espiritualidade dos discípulos de Jesus, como que Jesus ensinou os seus discípulos a praticarem a espiritualidade numa época em que era marcada pelas muitas espiritualidades religiosas dos outros grupos. Parece que não, mas havia uma pluralidade de práticas de espiritualidade na época. Os discípulos de Jesus viviam assim. Haviam os grupos dos judeus, tanto de fariseus, quanto daqueles que praticavam uma espiritualidade diferenciada. Havia o grupo dos gregos, dos romanos, havia o grupo dos herdeiros das tradições babilônicas, das tradições egípcias. Estava tudo ali no meio da Palestina, onde Jesus vivia. Todas aquelas práticas de espiritualidade e de religião influenciavam os costumes da época. E Jesus bateu de frente com isso tudo. Ele ensinou aos seus discípulos um novo modo de poder experimentar a fé, de se relacionar com Deus, de agir no mundo, de se identificar como pessoas, que tudo isso tem a ver com essa prática de espiritualidade. Eu separei aqui um versículo, porque hoje nós vamos falar sobre o terceiro modo de espiritualidade que nos interessa para saber como que os discípulos praticavam essa espiritualidade ensinada por Jesus, que é a prática da meditação. Eu escolhi um texto de Atos dos Apóstolos, que fala um pouco sobre o que é meditação cristã, que é aquela velha pergunta: crente medita? Ou será que quem medita é só oriental? Porque o que a gente sabe de meditação é muito da tradição oriental. Nós pouco ouvimos falar das meditações do Ocidente. E quando a gente ouve falar, está ligado a práticas do mundo corporativo nos dias atuais, para poder levar as pessoas a aliviar o seu estresse. Mas meditar é algo muito profundo, é algo que a humanidade sempre praticou, todas as religiões praticam, e a religião cristã também tem as suas formas de praticar a meditação. Sendo que a meditação cristã ela tem uma característica própria, tem um jeito de ser próprio. E a nossa meditação tem muito a ver com o conhecimento, com a aprendizagem, com a aquisição de saberes. E você poder não só conhecer, mas também se conhecer, se aperfeiçoar, aprofundar o seu conhecimento a respeito de Deus, mas acima de tudo, você aperfeiçoar a sua maneira de se relacionar com Deus. Atos 2,42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Já aí eu vejo 4 marcas da espiritualidade dos primeiros cristãos. Como é que eles praticavam? Eles praticavam uma meditação que dava atenção àquilo que os apóstolos ensinavam. Em segundo lugar, eles praticavam uma meditação que era coletiva, não era individual, como é, por exemplo, a prática oriental. A prática oriental leva muita gente a voltar para dentro de si mesmo. A prática cristã leva a gente a se abrir para o próximo, se abrir para o outro. E muitas vezes você conversar com alguém, você gastar tempo com uma pessoa, ouvir as suas histórias, vale muito mais do que as meditações introspectivas. Eu vejo aqui também que eles partilhavam o pão, essa maneira de você comer junto, sentar à mesa, era também um exercício de meditação. E também a prática das orações. Se você quiser pensar, mas partir o pão é uma forma de meditar? Claro que é. Daqui a pouco a gente vai ter a nossa confraternização aqui, não é? E nós vamos ver como que é importante a gente fazer algo junto. Os discípulos no caminho de Emaús
quando chegaram no final da noite e ouviram todos aqueles argumentos do estranho que lhes acompanhava, eles chegam na casa e convidam: você não quer passar a noite com a gente? Você não quer ficar aqui? Já é tarde, fica conosco. É o convite dos discípulos do caminho de Emaús. E quando eles sentam para comer o pão, é o momento em que Jesus se revela como Cristo para eles. Meditação. Comer o pão pode ser um exercício de profunda meditação. E orar uns pelos outros. Eu tenho uma frase, que essa frase vai ser provocativa, né? A meditação é o quê? A meditação é um exercício espiritual voltado para que a gente tenha atenção a respeito de nós mesmos e do mundo em que vivemos. Eu quero ouvir Deus, eu quero ver Deus. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia ruim é que ninguém até hoje viu Deus. Você não vai ver Deus. E se ninguém viu, não espere ver também. Não vai acontecer isso. Essa coisa mirabolante de você ver sinais e prodígios. Não é isso que o cristianismo ensina. Mas o cristianismo ensina a gente a se entender. E a gente, quando se entende, a gente conhece Deus. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E uma outra coisa importante, nós como pessoas vivemos num mundo e esse mundo foi criado por Deus. Ele foi imaginado. Cada detalhe, cada coisa que existe no mundo foi imaginada por Deus. Foi criada, foi trabalhada, construída com muito esmero, com muita inteligência, com muito amor, para que fosse do jeito que é e a gente pudesse estar inserido nele. Então, a gente viver no mundo e a gente ser a gente mesmo é a melhor maneira de conhecer Deus. Quer conhecer Deus? Conheça a si mesmo. Quer conhecer Deus? Quer ouvir Deus falar? Ouve a voz do mundo. Ouve o que está acontecendo à sua volta. Ouve um passarinho cantar, por exemplo. Ouve o som das ondas, como é a nossa cidade. Vai na beira da praia, escuta as ondas do mar, a força do vento, e você vai começar a entender quem é Deus. Aquele que fez cada coisa no seu devido lugar é aquele que nos ama. Uma vez, uma pessoa passou por um pé de jamelão e caiu um jamelão na cabeça dele. Aí ele reclamou. Mas olha como é que Deus faz errado. O jamelão tão pequenininho, com uma árvore tão imensa. E a melancia tão grande, com aquela planta rasteira. Não está errado? Teria que ter uma planta mais forte para poder segurar a melancia. Aí disse, não, o amigo estava do lado, disse, não tem nada errado. Imagine se você passa, em vez de cair o jamelão, caísse uma melancia na sua cabeça. Né? Tá tudo certo, tá tudo no seu devido lugar, nada está errado. Deus fez tudo no seu devido momento. E a gente pensando nisso, a gente vê que a espiritualidade dos discípulos de Jesus envolvia uma prática de meditação que era mais voltada para essa reflexão para as coisas que estão à nossa volta. Não tanto para essa introspecção, mas para você abrir os seus olhos e ver o que Deus está fazendo na sua vida. O que Deus está preparando para você. Como que Deus está movendo as coisas para que a vontade dele se concretize. Eu até separei alguns versículos, eu vou passar por tudo isso. Você vai ver que Jesus, ele era uma pessoa que meditava? Sim, ele era uma pessoa que meditava. Ele se recolhia para poder pensar e refletir na vida. Ele se preparar como ser humano que era para aquilo que Deus estava movendo em relação à sua história. Tanto muita gente reclamava que Jesus ele tinha uma vida muito mundana.
muito parecida com uma pessoa que não tinha compromisso com Deus. E aí, as pessoas reclamavam, só, você é amigo de bebedores, você não é um religioso normal, você deve ter demônio, você deve ser uma pessoa endemoniada, porque as pessoas não aceitavam que aquela maneira de ser de Jesus fosse uma maneira boa para a espiritualidade, porque ele não era ligado às normas da religião vigente, ele era ligado a essa descoberta de si no mundo em que ele vivia. Era isso que ele queria fazer. O apóstolo Paulo ensinou a Timóteo a fazer isso. Medita estas coisas, dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. A meditação era uma prática presente na vida da igreja em todo o tempo. O salmista, ele lembra que o exercício dele pudesse ser algo que agradasse a Deus. A tradição hebraica, ela não trazia também essa ideia de meditação contemplativa, introspectiva. Era a meditação de sair de si para poder encontrar-se com Deus. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. Eu queria deixar com vocês assim, a prática da meditação era comum na Bíblia? Sim. Os apóstolos se preocupavam com isso. E eles ensinavam a igreja a meditar fazendo algumas coisas que são característicos da meditação. Examinar a si mesmo, a se desprender das suas necessidades, daquilo que te preocupa, o que está te preocupando, o que te incomoda, o que te dá ansiedade, se desprenda. Abre mão de certas coisas, vai viver a vida de uma maneira mais solta, mais livre. A espera em Deus, saber aguardar o momento certo de Deus falar conosco, esvaziar-se de si mesmo, tirar um pouco dessa coisa do eu, deixar que na nossa vida que a nossa vida seja marcada pela presença divina entre nós. A Bíblia tem vários exemplos de pessoas que meditaram. Você vai encontrar Isaac, saiu para meditar no campo ao entardecer. Josué foi aconselhado a meditar na lei de Deus de dia e de noite. O salmista reconheceu que quem medita na palavra de Deus é feliz. Isso tudo é meditação na Bíblia. Elias se recolheu em uma caverna para buscar refúgio e ali na meditação ele queria ter consolo. João recebeu a visão do Apocalipse quando estava em meditação. Então a meditação está presente na Bíblia de maneira muito intensa. Agora, os discípulos, quando entenderam que a meditação precisava ser colocada em prática, desenvolveram uma prática, um conjunto de ações para a gente fazer naquele momento de meditação. O que eu faço na hora da meditação? Esse momento acabou se transformando na história da espiritualidade com o nome de Lécio Divina. Já ouviram falar de Lécio Divina? A Lécio Divina não é muito do protestantismo. As igrejas evangélicas históricas não pensam muito, a não ser a igreja anglicana. Ela é muito da prática monástica, da vida religiosa dos monges. Eles praticam. Algumas ordens chamam de liturgia das horas, que é uma prática de você parar a sua hora do dia, num determinado momento, e fazer uma sequência de ações que leve você a meditar. A ideia da Lécio Divina é um exercício de meditação. A Lécio Divina, ela sempre foi ligada à vida religiosa monástica. Mas na década de 60 para cá, a religião católica e algumas igrejas anglicanas trouxeram essa prática para a vida comunitária. Quem frequenta uma missa, por exemplo, vai encontrar no caderninho da missa a expressão liturgia das horas,
que é para fazer exatamente isso. A Lécio Divina é marcada por 4 momentos. Tem 4 momentos na prática da Lécio Divina: a leitura da Bíblia, a meditação, a oração e a contemplação. É um negócio muito antigo. Sabe quando que ela foi registrada na história? Orígenes, século II da era cristã, já dizia que ele praticava essa maneira de fazer sua meditação. No século VIII, ela virou uma prática obrigatória da religiosa. Antes, um pouquinho, no século III, os primeiros monges que surgiram, os beneditinos, adotaram a Lécio Divina como sua prática de oração para a vida monástica. E assim por diante, até que ela se torna uma prática comum. Nós, como crentes, fazemos? Olha, eu acho que não. Não conheço nenhum evangélico batista, principalmente, né, que costume fazer a Lécio Divina. Se eu perguntar para você faz isso, Irene? Claro que não, eu não tenho esse costume, mas de fazer desse jeito. Mas eu tenho a minha hora de meditar. A gente chama na igreja muitas vezes como o a sós com Deus. Lembra disso? Eu me lembro que a gente montou um grupo de discipulados numa das igrejas que eu fui pastor, e nesse grupo de discipulado, uma das tarefas era fazer a sós com Deus. E eu tinha uma receita. Essa receita era famosa. Eu, inclusive, escrevia num prontuário, estava direitinho, dava para as pessoas que vinham para o aconselhamento pastoral, eu receitava o a sós com Deus, que era fazer o seguinte: gastar 15 minutos do seu dia para você ler a Bíblia, para você refletir e para você orar. Era a Lécio Divina, com certeza, mas não com esse nome. E eu acho, gente, que a gente precisa fazer isso cada vez mais. Nós precisamos incorporar, não necessariamente com esse nome, mas incorporar essas práticas da meditação cristã na nossa vida diária. Eu vou propor a vocês algumas práticas. Eu vou passar rapidamente aqui para a gente ver como é que essas práticas podem se dar no nosso dia a dia, como que a nossa vida pode ser uma prática de Lécio Divina constante. Não que você faça isso como se fosse um monge, um religioso, uma freira, né? Não é isso que eu quero para ninguém. Com todo respeito às que se dedicam à vida religiosa. Conheço pessoas maravilhosas que se dedicam à vida religiosa, mas não é isso que eu desejo para ninguém, nem para vocês aqui, com certeza. Mas como que eu faço isso? Eu vou propor, então, 4 práticas para a gente fazer no nosso dia a dia, que seria essa tal da Lécio Divina no nosso viver diário, no nosso cotidiano. Primeira coisa, leia a sua Bíblia como quem tem sede de Deus. Não é ler a Bíblia como quem lê um livro. Não é ler a Bíblia como quem lê um jornal. Não é ler a Bíblia como quem lê um compêndio. É ler a Bíblia como quem quer ouvir Deus. Se a Bíblia é a palavra de Deus, Ele vai falar comigo através da sua palavra. E para você ler a Bíblia como quem tem sede, como quem busca, quem quer sorver aquilo que está escrito, preste atenção no que a palavra de Deus diz. Se você não entendeu, lê de novo. Não entendeu na leitura de novo, lê em voz alta. Mas não saia daquele texto sem você ouvir Deus falar com você. E quando você lê, você pergunta para Deus assim: como é que eu coloco em prática isso na minha vida? Não faça igual a pessoa que estava buscando ouvir Deus falar. Aí ele abriu a Bíblia assim de repente e encontrou versículos. E Judas foi e enforcou-se. E ele pensou: tenho que fazer isso, Senhor. Fechou a Bíblia e abriu de novo. Vai tu e faz o mesmo. Não é isso que eu quero para vocês, não. Gente, isso é tão antigo, tão velho. Não faça isso. Não é assim que Deus fala com a gente.
Escolhe o texto, faz uma leitura diária, anota aquilo que você ouviu de alguém, algum roteiro, alguma orientação, mas pense naquilo. Deixa aquele texto falar contigo. Não entendeu? Lê de novo. Ah, não entendeu? Lê em voz alta. Declama. Canta. É assim que você vai permitir que Deus fale contigo. Quem fez isso na Bíblia? Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Quando Jesus foi à casa de Maria, ela preferiu sentar aos pés de Jesus para ali beber de cada palavra que Jesus dizia. Lucas 10, 39 diz: Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Eu não vou sair daqui enquanto ele não parar de falar. Aí a irmã ficou até preocupada, né? Mas eu não vou sair daqui, aqui é meu lugar. Deus está falando, o Senhor está falando. Eu vou beber cada palavra que Ele falar. É isso que a gente faz. Gaste seu tempo. Deus, fala comigo. Segunda coisa que eu preciso fazer. Aplique a mensagem bíblica à sua vida. Que é aquela pergunta. No A Sós com Deus eu tinha 2 perguntinhas. O que Deus quer falar comigo com esse texto? Segunda perguntinha. Como colocar em prática na minha vida essa lição? Como que eu vivo isso? Como que eu coloco em prática? Reflita sobre a palavra como se fosse um ruminar. Quem é que rumina? É o boi, né? O boi, ele come o capim o dia todo, chega de noitinha, ele para, aí aquilo volta, né? Ele fica mastigando. É isso que você vai fazer com a Bíblia. Mastiga o texto, rumina, permita que ele penetre na sua mente, no seu coração. Quem fez isso na Bíblia? Maria, mãe de Jesus. Maria ouviu o anjo falar. O anjo falou: olha, nada é impossível para Deus. Você vai ser mãe. O que o Espírito vai fazer com você é gerar um filho no seu ventre. Aí se ela fica pensando naquilo, ele vai ser o Salvador do mundo. Meu Deus, eu vou gerar um filho. Ela ficou pensando naquilo. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Imagina, meu Deus está fazendo uma obra. Deus está movendo as coisas. Deus está falando ao meu coração. Deus está abençoando minha família. Pense nisso o tempo todo. Terceira atitude, terceira prática. Ore. Ore como resposta ao convite amoroso do Pai. Que é diferente da gente orar porque precisa de alguma coisa, não é? Nós muitas vezes transformamos a nossa oração em um muro de lamentações. Como se a gente fosse, aquele momento fosse para a gente pedir. A oração não é para pedir. Por que não é para pedir, Irene? Porque Deus sabe de tudo. Você precisa pedir alguma coisa para Deus? Ele é um pai tão cuidadoso que quando você vai precisar de um sapato, ele já tem um sapato próprio para você. Quando você vai precisar de uma casa, ele já tem a casa preparada para você. Deixe Deus cuidar de você. Sabe o que Deus quer ouvir de você na hora da oração? É você conversando com o seu pai. Como é que você conversa com o seu pai? Ô pai, eu tenho que pagar minha conta de luz, o cartão de crédito vai vencer, não tenho dinheiro na conta, manda dinheiro aí. É assim que você faz com o seu pai? Se você faz isso com o seu pai, você não tem um pai. Você tem um caixa forte, você tem um banco, tem um dono. E Deus não é isso. Ele quer que você converse com Ele. Quer que você abra o coração para Ele. Que você converse com Ele como se você conversa com o seu pai. E com o que a gente faz? Com palavras que vêm de dentro da gente. Com palavras que falam dos nossos medos, das nossas angústias, dos nossos desejos, das nossas esperanças. Conversa com Deus assim. Briga com Deus se for preciso. Mas, Senhor, eu não entendo. Por que o Senhor fez isso? Questiona. Não tem problema. Você faria isso com seu pai.
você iria questionar o seu pai, meu pai, por que você deu um carro para o meu irmão e me deu uma bicicleta? Não está meio esquisito isso não, pai? Não é assim que a gente faz com o pai da gente? Converse com Deus como quem conversa com o seu pai. Alguém fez isso na Bíblia? Apóstolo Paulo. Ele diz que o Espírito de Deus cuida da gente com amor. Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Enquanto você está falando com o Pai, o Espírito Santo está ali do lado. Diz, olha, coitadinho, não sabe nem falar. Está com a conta no vermelho, mas não sabe nem pedir como é que vai fazer. Não é? Está lá o Espírito Santo. Você está desempregado, Senhor. E ele está pedindo pelo outro. Pede para ele. Olha como é que ele está, o Pai. É assim que o Espírito de Deus faz com a gente. Porque ele sabe que a gente abrindo o coração para Deus, nós estamos nos abrindo com alguém que nos ama muito. E por fim, a contemplação. A contemplação faz parte da nossa espiritualidade e meditação? Sim, claro. Mas não essa meditação de olhar para o vazio, né? O meu irmão, que já faleceu, ele ganhou uma bolsa de estudo para estudar filosofia. Aí ele ligou para mim. Irene, o que a gente aprende em filosofia? Aprende a pensar, aprende a entender o mundo. Ah, é? Tem certeza? Tenho. Por quê? O que você acha que é? Eu acho que a gente fica olhando o passarinho, a gente fica olhando a árvore, a gente fica olhando a natureza. Não, isso não é fazer filosofia. Fazer filosofia é pensar. Ah, não é contemplar? Isso não. É pensar. Pensar, agir. E muitas vezes nós aprendemos errado sobre essa contemplação. É bonito a gente olhar para o horizonte, né? O pôr do sol, são coisas lindas. Tem coisas boas nesses momentos. São proveitosas, bem proveitosas. Nunca deixe de fazer isso. Se você tem a oportunidade de contemplar a natureza, não é, Cristina, quando você vai lá na prainha, né, e vê aquele pôr do sol maravilhoso, é lindo, mas aquilo não é meditação. A contemplação, sabe o que é? É ver o que Deus está fazendo ao seu redor. O mover de Deus. Como que Deus está agindo. O que Deus está fazendo. E isso que a gente precisa fazer. E muitas vezes, para a gente perceber, a gente tem que parar de falar um pouquinho. Permitir que Ele haja conforme a sua vontade. Jesus chamava os seus discípulos para isso. Permaneçam em mim. Fica comigo. Anda comigo. Seja do meu grupo. E eu vou permanecer em vocês. Jesus falando isso. Você não precisa fazer nada mais mirabolante na sua vida. Dietrich Bonhoeffer dizia que tem muitas pessoas que querem ser mais religiosas do que Deus. Mais crentes do que o Papa. Muita gente querendo ser santo a partir de práticas visíveis. E Jesus chama eles, só fica comigo. Veja o que eu estou fazendo. Olha como é que eu vou transformar a vida da Solange. Veja só o que eu vou fazer com ela. Presta atenção, ela é minha filha. Eu vou abençoar a vida dela. E o que eu vou fazer com ela, eu posso fazer com você também. Eu posso fazer com sua filha, posso fazer com seus amigos, seus vizinhos, suas amigas, e assim por diante. Observa. Veja o que Deus está fazendo. Para a gente concluir essa reflexão, que eu acho que ela é tão delicada para esse momento, né? Eu queria deixar um versículo. A gente, como crente, a gente reduziu a prática da meditação
a um exercício de leitura e oração. Muita gente, vou meditar. Aí lê um versículo da Bíblia e ora. Isso não é meditar, você está fazendo uma coisa importante, mas tem que ser algo mais profundo, mais elaborado. Embora sejam práticas importantes para o nosso crescimento pessoal, meditar é parar a correria do dia a dia para desfrutar a presença de Deus. É permitir que Deus fale conosco e manifeste sua presença conosco. É sentir-se abraçado por Deus por um instante. Sabe aquela hora que você está sozinho, solitário, e você começa a pensar em Deus e você sente ali que naquele momento Deus te abraçou. Que Ele te deu aquele abraço gostoso, que você foi acolhido por Deus. Isso é meditar. E você faz isso com essas práticas que a gente acabou de mencionar. Segundo os Coríntios 3,18, é talvez o versículo que mostra o efeito dessa meditação dos discípulos de Jesus na nossa vida. Diz a palavra de Deus: todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, que vem do Senhor, que é o Espírito. Amém? Vamos orar? Eu preciso aprender isso também, tá, gente? Eu não estou falando assim, vocês têm que fazer porque eu sou um belo exemplo de pessoa que medita. Não sou. A gente está aprendendo, está todo mundo aprendendo. E isso é para mim também, é para a gente poder se aprofundar na nossa relação com Deus. Eu quero mais de Deus. Eu quero ouvir Deus. Eu quero perceber o que Deus está fazendo na nossa vida. Foi quando eu recebi a resposta do diagnóstico. A Solange achou que eu era maluco, porque eu fui sozinho. Fui no hospital, pedi o laudo, o rapaz prontamente, muito educadamente, imprimiu o laudo para mim, dobrou, selou, lacrou e me entregou. Tá. Eu peguei aquele, na mesma hora, dei a volta assim no balcão, primeiro banquinho que eu encontrei, abri e li. Faço isso também. Que eu li logo não li nem no começo, eu fui logo no final, como leitor preguiçoso de livro, né, que vai ler logo a história do final, eu li logo a história do final. E quando eu li que não havia nenhuma ausência de lesão maligna, aquilo eu ouvi Deus falando comigo. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. E aquela vontade na hora de chorar. Mas homem não chora, né? Infarto. Mas não infartei ainda. Aí eu agradeci a Deus. Esse é o momento que a gente se sente abraçado. Que a gente deixa Deus falar conosco. Essas pequenas coisas de cada dia, Deus abençoando a nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Deus, por essa forma da gente entender que Tu tens um plano para a nossa vida, que o Senhor quer nos tratar como filhos, sendo o Pai amoroso que o Senhor é. Ajuda-nos, ó Deus, a abrirmos mão de nossos preconceitos, de nossos saberes acumulados, para a gente poder gastar tempo na Tua presença. Fazer com que as nossas horas de comunhão contigo sejam profundas, sejam edificadoras, transformadoras da nossa realidade. Toma-nos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Bom, espero que tenha sido uma palavra abençoadora para todos vocês, para as pessoas que nos assistem. Nossa série de mensagens vai continuar durante os meses de janeiro e fevereiro. Temos muita coisa para falar sobre as práticas de espiritualidade dos discípulos de Jesus.
E a gente precisa aprender isso. Quem sabe isso vai virar um livrinho aí para quem quiser ler depois, né? Estou escrevendo tudo, por isso que está assim muito denso, muita informação, né? Mas eu espero que abençoe, que a gente possa, depois, no final dessa série, a gente ser encorajado a praticar a nossa espiritualidade com muito mais fervor nesse tempo. Eu agradeço a presença de todos que nos assistem. Nós agora teremos nossa ceia do Senhor aqui. E se você quiser nos visitar, bota um comentáriozinho e vem seguir Jesus conosco.